Processinho de reforma das rodas. Essas rodas eu uso ela desde 2011. Então tá com as bordas um pouco judiadas. Só vou mexer nas bordas. Vamos ver como é que vai ficar. Perfil 35, aro 20. E teve situações que eu ralei na própria guia na rua. Guia não, é guia também, mas no próprio paralelepípedo. Pedra. Mas vamos reformar aí depois de 11 anos. Aqui eu limei, passei a lima. Então deu uma pequena corrigida. Estava assim. Perfil 35, aro 20. Aí depois da lima, lixa. Esse acabamento é Chromo Black, mas acredito que ele não passa no mesmo processo de cromagem, porque chegou muito fácil no fundo, que fica por debaixo do cromado escuro. Tinha uma camada preta antes, acho que é uma pintura, não sei se normal, igual automotiva, mas chegou muito fácil no fundo. E para quem lixa cromado, você só arranha, dificilmente você consegue tirar. Eu já vi tirando com processo químico ou jateamento de areia. Mas é isso aqui. Aí algumas correções, igual essa daqui, por exemplo. Essas aqui eu vou passar massa. Aqui em 2012 eu passei por cima de um ferro, meu. Tava dirigindo na pista. Aí eu não vi, eu só ouvi o barulho. E um objeto saltando. Ainda bem que não pegou no carro. Aí depois, quando eu parei, tava lascado isso aqui. E era um outro pneu. Ele deu uma marca, tipo como se quase cortasse. Aqui eu limei, mas ficou. Olha lá, ele deu uma comida. Não afeta em nada, mas esteticamente tava feinho. Mas agora eu vou passar depois passar uma massinha, dar um acabamento, vai ficar top. Tudo no esquema já, lixado, empapelado. A rodinha que tava mais judiada é essa daqui. Aqui o ferro comeu. E comeu essa parte um pouquinho. Mas o resto foi pouca massa. Essa que foi um pouquinho mais. Tá tranquilo. Pouquinha massa. Só nos raladinhos mesmo. Vamos ver como vai ficar. Pintura no pincel. Melhor opção pra mim. Depois, pra eu fazer o retoque, se precisar. E fica um efeito legal, que eu gosto. Eu acredito que, como a roda é toda lisa, fica legal a transição para um efeito craquelado. Vamos ver o resultado. Então eu vou passar 5 demãos dessa forma.
E eu já fiz em 2 rodas e eu gostei bastante do resultado. Essa pequena reforma foi possível gastar bem pouco. Eu acabei utilizando apenas uma lata, que não usei, eu acho que nem metade, de preto fosco vinílico, que ele é um promotor de aderência em vários materiais, alumínio, plástico, então por ali, e cromado também. E por aquela roda ser de alumínio, e eu achava que era cromado, mas somente depois de ter lixado que eu vi que de cromado não tinha nada. Provavelmente é uma tinta especial com verniz tingido para ele ficar escuro. Então eu comprei apenas o preto fosco vinílico e usei o que eu tinha, que era lixa 220 d'água. E nem com água eu lixei, foi a seco mesmo tudo ali. Então fiz toda aquela preparação antes com a lima e depois com lixa. Aí sim veio a massa plástica e novamente lixa 220 a seco. Mesmo ela sendo d'água, eu usei a seco. E depois o promotor de aderência, que era o preto fosco vinílico. Uma lata dela que ela vem 600 ml, mas é aquela lata de 900 ml. E junto veio o catalisador. Acredito que uns 300 ml de catalisador. Mas enfim, eu fui preparando na medida que pede e fui colocando nesse potinho. Inclusive, ainda tem. E durante aquelas pinceladas que eu dava, eu molhava num potinho que eu deixava do lado de thinner para ir aos poucos ir diluindo. Então eu não diluía a tinta, eu deixava um potinho, molhava o pincel, pegava a tinta e aos poucos ia pincelando. Então é isso que eu fiz nas 4 rodas, no caso 5 demãos em cada roda. E para mim o resultado ficou muito bom. E além de ter um custo bem baixo. E eu optei, eu tenho compressor, pistola, mas eu optei por fazer no pincel exatamente para retoque, pensando em retoques. Inclusive eu peguei uma estradinha de terra, depois eu vi que tinha uma marquinha numa roda lá. Aí eu só dei uma pinceladinha e já ficou tranquilo, nem parece que foi ralado, que houve uma pequena encostadinha em uma pedra, porque provavelmente era uma pedra um pouco alta, então não ficou marca nenhuma depois do retoque. Então no meu caso eu optei pensando nisso e funcionou perfeitamente. Então a tinta catalisou ela, não volta para a lata, manda ela ou já prepara ela num potinho separado, igual eu fiz, e automaticamente guarda ela e usa quando precisar.
pelo menos se estragar, não é o caso, tia, essas tintas não estragam assim, não. Ela estraga se retornar para onde não está misturado, aí corre o risco de estragar. Mas eu já ouvi relatos de caras que faz isso e tudo bem, mas como o manual diz para não fazer, então guardei num potinho e vou usando enquanto vai acontecendo algo de algum impacto, algum risquinho. Impacto não, né? No caso seria algum risco, alguma encostadinha em algo. Se eu encostar numa guia, eu passo uma massa de novo e ali a finalização eu já estava com os pneus novos também. Um pneu tinha estourado uma malha, ele não chegou a estourar, mas a malha ele estourou por dentro e deformou um pneu. Aí eu aproveitei já, como dois eu já teria que trocar. O que eu fiz? Eu comprei 4 e vendi os 3. Um eu descartei e os 3 foram vendidos. Mas é isso. Então no pincel, naquela forma, dando umas batidinhas, fica bem bacana. Só ter paciência. Beleza? Forte abraço.